Precatório é o melhor investimento hoje no Brasil em renda fixa. O precatório hoje no Brasil é o investimento mais seguro que tem. O precatório ele é garantido pelo Poder Judiciário brasileiro. É uma dívida que o Estado tem com o Poder Judiciário e que realmente o precatório hoje ele é uma pauta polêmica. Então, bom dia a todos. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. O assunto de hoje é precatório. Nós temos uma playlist no canal, uma playlist de pautas, são pautas polêmicas. Então, se inscreva lá no canal, procure lá, pautas polêmicas. Nós tratamos de alguns assuntos polêmicos. E um dos assuntos em pauta hoje, eu fiz algumas anotações aqui, um dos assuntos em pauta hoje é a questão dos precatórios, né? Então, eu estou vendo aí que o governo Bolsonaro está batendo cabeça com a questão dos precatórios e que a questão dos precatórios há anos aí tem sido um calo no sapato, né? Dos governos estaduais, municipais e federais, né? Então, o vídeo de hoje aí se destina aí ao Poder Executivo, na qualidade do presidente, né? Dos governadores de estados e dos prefeitos. O vídeo se destina aí ao FRONAPEC, né? O Fórum aí dos Precatórios, ao Conselho Nacional de Justiça, às câmaras de conciliação, né? A todos os que estão envolvidos aí com o setor de precatório. E a gente diz que a questão do precatório aí é uma questão fácil de ser resolvida, né? Basta a gente dar liberdade aos precatórios. Então o assunto de hoje nós vamos tratar sobre a liberdade dos precatórios e acabar com essa fila de precatórios que a gente está vendo aí, né? E eu estou falando como cidadão, pessoal, estou falando como engenheiro agrônomo, como cidadão, mas principalmente como um dos credores, né? Eu tenho um precatório aí autuado aí e já faz 20 anos aí que eu estou aí nessa luta, né? E a gente tá vendo aí o pessoal batendo cabeça aí com a questão dos precatórios. Então é um assunto bastante polêmico aí, se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos, né? E os precatórios no Brasil precisam de liberdade, né? A gente vê o pessoal falando tanto em democracia, em Estado democrático de direito, em liberdades, né? Então eu digo para vocês que o grande problema do precatório hoje é a falta de liberdade. O credor precisa ter liberdade para lidar com o seu precatório. E esse é o grande entrave que a gente está vendo aí, né? A gente veja, eu tiro por mim, o precatório hoje, se você for ver dentro das aplicações financeiras em renda fixa, hoje o precatório é o título que mais é interessante, né, para o investidor, porque o precatório ele é reajustado pelo IPCA-E e tem mais 6% ao ano. Então você vê que a Selic está muito baixa, a inflação está alta, então hoje a grande maioria das rendas fixas elas estão dando juros negativos, né? O investidor está perdendo dinheiro na renda fixa. E já nos precatórios, né? A gente vê que o pessoal, eu como credor de precatório, estou muito satisfeito com os rendimentos do precatório. A inflação tem dado bastante alta, né? A inflação vem subindo a cada mês. A pressão em cima da energia elétrica aí devido à seca e os alimentos devido à geada. Então a gente está vendo uma inflação bem alta aí e a inflação ela favorece bastante aos precatórios. Então assim, pessoal, os precatórios é um bom investimento. O precatório ele tem uma garantia de 100%, né? Porque a garantia do precatório é o Poder Judiciário. Se o Estado não paga, o Poder Judiciário intervém no Estado, né? Então quer dizer que é um investimento bastante seguro em termos de segurança, né? E de rentabilidade também. O grande problema do precatório é que ele é um título preso, né? Ele está muito amarrado. Então a gente vê que o precatório ele precisa... o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, é um excelente ministro, é um cara liberal, eu também concordo com muitas coisas que ele vem fazendo na economia, mas eu vejo que o ministro da Economia está batendo cabeça na questão dos precatórios. Dificilmente vai passar pelo Congresso o parcelamento do precatório. Hoje nós temos aí as varas de precatório, o precatório está muito bem autuado, né? Hoje nós temos uma lista com o número do processo, com o valor devido, né, com a vara, tá tudo bem organizado, né? A vara de precatórios ela melhorou bastante nesses últimos anos. Os estados eles estão cumprindo a sua parte, né? Estão depositando lá os 2% da receita do estado, né, do PIB estadual, 2% é direcionado ao pagamento precatório. E a fila está andando, bem ou mal ela está andando. Então assim, pessoal, dificilmente aí
a gente vai ver que vai passar essa medida aí do ministro da Economia, né? De tentar parcelar os precatórios aí em 10 anos e tal. Eu acho muito difícil isso aí passar. Eu acho muito mais coerente, né, os governos, né, e assim estou falando com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário e com o Legislativo, né, que também está envolvido dentro desse processo, que o correto na situação dos precatórios é a gente libertar os precatórios. É você bancarizar os precatórios, é você abrir o precatórios em bolsa de valores, né, você transformar esse instrumento de precatório numa opção de investimento para o sistema brasileiro, né? Para a economia brasileira. Hoje a pessoa que quiser investir em precatório, ela tem muita dificuldade. Hoje a gente está vendo um comércio muito grande de precatório, um comércio até que meio comércio paralelo, é um comércio negro, né? Dos precatórios. O precatório é essa caixa preta que ninguém consegue abrir, né? Às vezes algum credor consegue vender para alguma empresa, a empresa deve para o Estado, aí compra o teu precatório, né? Com ágio, e aí paga lá a sua dívida com o Estado, né? Dívida com os encargos, né? Com o Estado, dos impostos, né? Então isso é uma opção. Mas a gente vê que os precatórios, eles podem ter várias finalidades, né? Primeira coisa que eu acho assim, pessoal, né? Que hoje a gente analisando a questão dos precatórios, a situação atual dos precatórios é catastrófica, né? Hoje, se a gente pegar a situação atual de que se encontram os precatórios no Brasil, é uma situação muito ruim para todo mundo. É uma situação catastrófica, porque ela é ruim para o Poder Judiciário, em primeiro lugar, que não vê a sua sentença judicial cumprida. Diz que no Brasil, se tem sentença judicial, não se descumpre, não se questiona, se cumpre, né? Então, a partir do momento que você demora 15, 20, 30 anos para pagar um precatório, automaticamente você está desrespeitando a decisão judicial. Isso aí é muito ruim para o Poder Judiciário, né? Porque é uma humilhação para o Poder Judiciário, né? É um desrespeito ao Poder Judiciário. E é muito ruim para o governo também, porque o governo fica com fama de caloteiro, né? O governo fica com fama de caloteiro, de velhaco. Isso aí é muito ruim para o governo. Nenhum investidor, a pessoa que está vendo de fora, diz assim, pô, o cara ganhou uma ação judicial, o governo não paga, quer dizer que o judiciário não tem valor e o governo é caloteiro e o credor, ele é um coitado, né? O credor é ruim para o credor também, porque o credor vira um pobre coitado que não recebe nunca o seu direito líquido e certo, né? Atestado pelo Poder Judiciário. Então, assim, pessoal, fica ruim para todo mundo, né? Fica ruim para o Poder Judiciário, que não vê a sua sentença cumprida. Fica ruim para o governante, né, para o executivo. Tanto o presidente, o governador, os prefeitos ficam com fama de mal pagador, de velhaco, caloteiro. E fica ruim para os credores, que ficam aí eternamente para receber. As pessoas estão morrendo, o precatório está passando para os herdeiros, né? E o pessoal não recebe. Então a situação atual dos precatórios hoje realmente é catastrófica. Mas por outro lado, pessoal, né, a gente vê que, apesar do governo estar batendo cabeça aí com a questão dos precatórios, o precatório, que nem eu falei para vocês, o precatório tem muitos benefícios, né? O precatório é um dinheiro que você está lá, ele é garantido pelo Poder Judiciário, você tem garantia certa e líquida de receber, né? E você tem uma boa remuneração do precatório, né? Ele é corrigido pelo IPCA-E com mais 6% ao ano. Então, assim, em termos de investimentos, ele é um bom investimento. Para quem tem uma boa liquidez, para a empresa que tem uma boa liquidez, é muito interessante o precatório como investimento a longo prazo. A gente vê a renda fixa aí, fazendo aí, né, CDB 2030, 2040. A gente vê longos investimentos aí a longo prazo, né? E todos eles perdem, né? Perde de longe para o precatório. O precatório é um excelente investimento para quem tem liquidez, para quem não está precisando de dinheiro, né? E que para quem investir no precatório é uma coisa muito boa. Você tem uma garantia muito boa, você tem um rendimento muito bom. Então o precatório não é tudo de ruim, né? Tem muita coisa boa. Não é à toa que tem muita gente querendo comprar precatório. Hoje, se você vai ver o que tem de gente atrás de precatório, é uma grandeza. Porque eles estão usando aí essa demora para comprar os precatórios no ágio. Aí o cara paga lá um ágio de 40%, um precatório de 100 mil, ele quer pagar 60 mil, né? Então, para ele é interessante, depois ele recebe, ele está bem remunerado, o precatório ele tem um bom rendimento mensal, né, anual. Então, para investimento, a gente está vendo que tem um mercado negro de precatório. Então, nem tudo no precatório é ruim, pessoal. O precatório é um excelente título a nível de investimento, é um dos melhores investimentos de renda fixa que se tem no país hoje, é o precatório.
E qual que é a solução então, Luiz? Ora, a solução é você libertar o precatório das amarras dele. Você tem que dar direito ao credor de ter opções de usar o seu precatório. Como, por exemplo, né, você pode usar o precatório para você pagar uma dívida com o Estado. Você usa o teu precatório, você deve para o Estado, você tem uma empresa, tua empresa está devendo, né, impostos para o Estado, você usa o teu precatório para pagar as tuas despesas, né? Então o precatório ele é usado para cobrir as despesas das empresas que devem para o Estado. Beleza, é uma maneira que você tem de usar o precatório, mas existem várias outras maneiras para o credor utilizar o seu precatório. Primeira coisa que tinha que ser feito, pessoal, é o Banco Nacional de Precatórios Judiciais. Cada estado devia ter o seu banco estadual de precatório, né? O estado do Paraná devia ter seu banco paranaense de precatório, o Banco Paulista de precatório, o Banco da Amazônia de precatório. Cada estado devia ter seu banco de precatório. Ora, cada credor, assim que o precatório autuado fosse, ele entraria e seria bancarizado. Ele teria um cartão do Banco Paulista de precatório. Ali no cartão do precatório, ele vai lá no caixa do banco, lá ele consegue tirar um extrato, ele consegue fazer transações entre, né, quem tem precatório. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo. Se eu quiser fazer um trabalho para alguma empresa e que quiser receber em precatório, eu não posso. Então, quer dizer, você tem que dar essa liberdade para o precatório, né? O precatório é um direito líquido e certo, é uma sentença judicial garantido pelo Poder Judiciário. Quer dizer que maior garantia que essa não se tem no país, né? Mas você não pode usar o precatório para você usar de garantia no financiamento. Por exemplo, a gente nota aí que, por exemplo, assim, uma questão aí dessas apreensão de droga que tem, por exemplo. Aí a Polícia Federal vai lá e prende um avião carregado de cocaína, de droga. Aí a polícia prende, né? O avião fica preso. Ora, o avião agora ele passa a ser do Estado, né? Porque existe a desapropriação dos bens. Tudo que era daquele traficante, ele é desapropriado. A casa dele, o sítio dele, os carros dele, a moto, os aviões, os helicópteros. Muito bem. Então, por que o cara que tem o precatório, por que o credor do precatório não pode participar de um leilão e arrematar esse avião, por exemplo? Tem um empresário aí que tem 200 milhões em precatório, ou ele tem 30 milhões em precatório. O avião preso pela Polícia Federal carregado de droga, ele está um avião em perfeito estado de funcionamento, um avião novo, um avião bom. Quanto é que vale o avião, Luiz? Vale 15 milhões. Ora, por que o credor de precatório, ele não pode ir lá no leilão, se habilitar no leilão e comprar o avião? Ele paga com precatório. O governo, ele vai entregar o avião para o credor e o governo fica com os precatórios. Então, pessoal, o que está faltando é liberdade para os precatórios, é libertar os precatórios. Por exemplo, na Caixa Econômica, todo banco, ele devia ter o precatório como uma opção de investimento. Por exemplo, o Banco Itaú deveria ter lá precatórios para ele ofertar aos seus clientes, aos investidores do Itaú, para o cara poder comprar um precatório. Porque o cliente dele, ele compra o precatório, é uma coisa de longo prazo, ele não está precisando de dinheiro, o precatório é bem remunerado, tem garantia, né? Por exemplo, uma empresa, por que a empresa, por exemplo, a pessoa tem um material de construção? Por que ele não pode vender o material dele e receber em precatório? Ele vende o material dele, recebe em precatório e usa os precatórios para pagar os encargos, os impostos dele que ele tem com o Estado, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje com os precatórios, o grande problema dos precatórios são essas amarras. Hoje o precatório precisa de liberdade. Tá tudo certo com o precatório, né? A sentença, o processo existe dentro do rito legal, existe uma sentença judicial, essa sentença judicial transitou em julgado. O problema é esse, é porque quando transita em julgado, ela vira precatório, e a pessoa fica com dinheiro trancado. Esse que é o problema. Precisa dar liberdade. Você já imaginou? Hoje o Brasil tem 100 bilhões em precatório. Está subindo porque todo mês é autuado precatório. Todo dia tem sentença judicial, todo dia tem gente com direito a precatório, né? Dos mais diversos valores. Então é uma coisa que ela já funciona como mais ou menos uma indústria.
o governo está pagando, mas tem gente com direito a receber o precatório. Então tem precatório antigo, novo, e tem precatório que está na forma, está saindo. Então precisa você dar liberdade ao credor. Precisa, assim que o precatório é autuado, esse credor ele passa a ter o precatório dele bancarizado. Ele vai ter um cartão, ele vai estar o dinheiro dele, por exemplo, o Banco do Estado do Paraná, o Banco do Precatório Paranaense, ele vai ter lá o nome do credor, né? Ele vai ter o nome do credor, ele vai ter lá o processo de origem do precatório, o valor autuado e o valor atualizado, que esse aí é corrigido. Então ele vai ter lá, o credor vai ter uma conta no banco, ele vai ter lá um cartão de crédito, ele vai ter uma conta no banco, que é uma conta de precatório, que ele pode vender, ele pode comprar em precatório, desde que seja dado liberdade. O comerciante é que vai dizer se vai querer receber em precatório ou não vai, né? Por exemplo, você pode ter várias transações feitas só em precatório. Eu posso ser contratado para prestar um serviço e posso receber em precatório o dinheiro depositado na minha conta dos precatórios, né? Agora, precisa ter essa visão. O Brasil, nós estamos, pessoal, com 100 bilhões em precatório, trancado, está parado esse dinheiro. Esse dinheiro podia estar movimentando a economia, esse dinheiro podia estar gerando emprego, gerando renda, né? A gente vê, por exemplo, a Caixa Econômica. Hoje a Caixa Econômica, ela bancarizou aí, com o auxílio emergencial, foram 60 milhões de pessoas, que rapidamente a Caixa Econômica fez as contas digitais. Por que não se faz isso com os precatórios? Se autua a pessoa, o precatório está autuado, a pessoa tem direito, abre a conta dele em precatório, né? Todo mês é recolhido 2%, né, da arrecadação de cada estado. Quer dizer que todo mês está entrando dinheiro, todo mês o governo está podendo comprar precatório, né, e vai liberando, e as pessoas estão livres, né? Por exemplo, você vai num leilão aí, o cara vê lá, teve lá uma Ferrari foi presa por tráfico de droga, vamos dizer. Aquela Ferrari, ela vai a leilão. Então quer dizer que o credor do precatório, se ele se interessar na Ferrari, ele vai lá e pega e compra com os precatórios, né? E a Ferrari passa a rodar, ele passa a usufruir da Ferrari e o governo o dinheiro vai rodando, tá entendendo, gente? É dar liberdade pro precatório, né? Por exemplo, a Caixa Econômica toma milhões de imóveis, né? A pessoa faz um contrato, não consegue pagar, a Caixa Econômica vai, toma a casa do cliente, né? E depois coloca essa casa em leilão. Ora, se a casa está em leilão, por que a pessoa que tem o precatório não pode comprar a casa com o precatório? A Caixa Econômica vende a casa para a pessoa, né? A pessoa paga em precatório, a Caixa Econômica pega o precatório e disponibiliza para os seus clientes, para eles poderem investir em precatório, né? Tem muita gente que está procurando investir em precatório, pessoal. Hoje existe um comércio muito grande em precatório. Precatório hoje é um excelente negócio. Precatório hoje, dentro da renda fixa, é o que mais tem rendimento. Então, assim, o que está precisando hoje? O que precisa para o precatório é você dar liberdade para o credor e você deixar os comerciantes decidir se ele quer receber em precatório, se ele não quer. Tal comércio vai querer receber, o outro não quer. Você vai ver que o precatório é aí questão de anos, né? Você acaba com esse estoque de precatório, porque esse dinheiro ele vai girar dentro da economia, né? E assim, pessoal, o que eu falei para vocês são várias situações que a gente pode usar o precatório, né? Você vai fazer um financiamento agrícola, você pode usar o precatório como garantia. Você vai fazer um financiamento imobiliário, você pode usar o precatório em garantia. Você vai participar de um leilão, você pode usar o precatório, você pode prestar serviço e receber em precatório, você pode pagar o teu serviço em precatório, desde que seja bancarizado, desde que o precatório seja aceito como uma moeda, né? Um título de investimento, que nem você tem o dólar, você tem o ouro, você tem o CDB, você tem o RDB, você tem o LCA, o LCI e você tem o precatório. O problema do precatório é esse, a pessoa recebe o precatório e não pode usar o precatório para nada. Então, o que está precisando é você dar liberdade ao credor, você dar liberdade ao precatório. É isso que está precisando. O resto está tudo certo, é um excelente investimento, é um investimento seguro, ele é garantido pelo Poder Judiciário. Ora, você quer melhor garantia que essa do que você ter um dinheiro garantido pelo próprio Poder Judiciário?
é uma dívida que o governo tem, mas é garantido pelo Poder Judiciário. Quer dizer que em termos de segurança é o melhor investimento que tem. O problema do precatório é a demora. Por quê? Porque o precatório é uma caixa preta, ele está preso ali dentro, a pessoa recebe o precatório e não consegue usar para nada. E se você colocar 100 bilhões de reais, né, em precatório na economia, isso, meu Deus do céu, pessoal, é um investimento que os precatórios pode ser um grande fator de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda. Basta a gente tratar os precatórios com mais liberdade. Você dá liberdade aos credores, né? Por exemplo, o precatório ele pode ser usado para uma série de coisas, é só você dar liberdade, né? Se você tem uma rede de supermercados aí, por exemplo, que aceita receber em precatório, você pode até usar o precatório para comprar no supermercado, por que não? É só você bancarizar o precatório. O estabelecimento comercial ali, o supermercado, você vai pegar o teu cartão do precatório, vai passar no cartão do supermercado, o supermercado vai receber em precatório e vai usar o precatório para pagar os seus impostos com o Estado. Qual é o problema? Ou se o supermercado pode usar o precatório como investimento a longo prazo, qual é o problema? Não tem problema nenhum. O problema do precatório é justamente esse. O precatório... Hoje o precatório é um dos investimentos mais cobiçados pelo mercado financeiro. Olha, gente, o que tem de gente me ligando para comprar os meus precatórios é uma grandeza. Então assim você entra na internet, o que tem de gente comprando precatório é uma grandeza. Porque ele sabe que é um investimento seguro, ele sabe que é um investimento que rende bem, né? E você está comprando no ágio porque o precatório hoje está preso. Então assim, pessoal, o vídeo de hoje ele tem essa finalidade, né? De mostrar aí aos governos, né, aos governadores, né, aos secretários de administração dos estados, né, aos tribunais de justiça, ao próprio presidente da República, ao próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, que os precatórios precisam de liberdade, né? Os precatórios é um excelente investimento. O que precisa é a gente dar liberdade para o credor. O credor foi lá, foi beneficiado, ganhou ganhou a ação judicial, o precatório foi autuado, bancariza, já tira direto, faz o cartão, abre a conta no banco, ele já vai estar com o crédito dele lá em precatório e ele vai poder usar o precatório dele. Ele vai poder participar do leilão, ele vai poder comprar um material de construção, ele vai poder aonde aquele que quiser receber em precatório, ele tem todo o direito de receber, pois é um dinheiro que é garantido pelo Poder Judiciário, gente. É uma sentença judicial, você quer garantia melhor do que essa? Agora, se você receber o precatório, ficar naquele pinga-pinga, a pessoa não pode usar o precatório para nada, acaba que vira uma tortura para todo mundo. Fica o Poder Judiciário, né, com a sua sentença não cumprida, descumprida, fica os governos com cara de caloteiro, né? Com velhaco, fama de velhaco caloteiro, e fica o credor com cara de trouxa, de coitado. Então o que está acontecendo? Precisa libertar o precatório. Assim que a sentença judicial ela transitar em julgado, o precatório sai do Tribunal de Justiça e vai para o banco do precatório, bancariza o precatório, né? Agora é claro, isso aí tem que ser estudado, né? O Poder Judiciário tem que ter gerência em cima dos precatórios, porque o precatório ele é oriundo de uma ação judicial, então cada extrato bancário do precatório vai ter lá a origem, vai ter o número do processo, vai ter a vara, vai ter o valor, vai ter a atualização, o precatório ele vai ser reajustado. É que nem você tem um dinheiro na poupança. Você passa o cartão lá, todo mês teu dinheiro é reajustado. É a mesma coisa, vai ser o precatório. É só você bancarizar ele. Você faz uma organização de gerência em que participe o executivo, né? No caso, o governo do estado participa, o Tribunal de Justiça participa, a Assembleia participa, o credor faz um comitê, né, de gerência em cada banco desse e o pessoal gerencia em conjunto, Poder Judiciário, o Estado, os legisladores, né, e os credores principalmente, né, participando também. Porque, pessoal, a gente tá vendo aí o governo bater cabeça, pessoal, de uma coisa tão bacana que é o precatório, uma sentença judicial que favorece o cidadão brasileiro, tem se transformado em motivo de chacota para o Poder Judiciário, para o governo do estado, as prefeituras e o governo federal, e principalmente para o credor, que fica com cara de trouxa.
Então assim, pessoal, vamos dar liberdade aos precatórios, vamos libertar os precatórios, vamos bancarizar os precatórios, vamos colocar os precatórios nas bolsas de valores, vamos fazer o banco dos estados, né? Banco estadual do precatório, Banco Federal do precatório. Você pode pegar um precatório, você tendo o teu precatório em conta, você pode comprar, usar o teu precatório em qualquer estado brasileiro, pois é um documento legítimo, é um dinheiro legítimo. Você pode fazer transações entre credores, né? Por exemplo, eu sou um credor de precatório e eu faço uma transação com outro credor de precatório. Eu posso receber em precatório e aí meus precatórios vão aumentando e o meu rendimento vai aumentando. Qual é o problema disso? O problema é a prisão, né? Então fica assim, gente. É uma revolução. O que eu estou propondo é uma revolução na questão dos precatórios. Hoje, os precatórios no Brasil é questão de chacota, é questão de vergonha, né? E assim, principalmente para o investidor. Por exemplo, você tem um investidor estrangeiro, como é que a pessoa vai investir no Brasil, sendo que a sentença judicial não é respeitada, sendo que o governo é caloteiro e o credor é um trouxa? Então assim, pessoal, é ruim para todo mundo isso. Então assim, vamos dar liberdade para os precatórios. E a gente está à disposição, a gente quer a opinião de vocês, né? Comentem aí no vídeo, participem no vídeo, mande o seu comentário, principalmente você que é credor dos precatórios, né? Ou você que faz parte de uma Câmara de Conciliação, você que faz parte aí do FRONAPEC, do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais de Justiça, dos governos, né? Você que está envolvido na questão do precatório, comenta, dá uma ideia, porque assim, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo, é só você libertar os precatórios das suas amarras. Joga os precatórios no mercado financeiro. São 100 bilhões de reais que vão entrar na economia brasileira. Eu não entendo por que isso aí está trancado até hoje, né? Uma coisa de fácil solução, pois bancarizaram 60 milhões no auxílio emergencial. O que custa bancarizar o pessoal dos precatórios, né? Vamos colocar o precatório para girar, vamos comprar e vender com o precatório, vamos transformar o precatório num produto de investimento, vamos transformar o precatório numa moeda forte dentro do país, uma moeda que tem um bom rendimento, uma moeda que é garantida pelo Poder Judiciário. Então tá aí a proposta, pessoal, né? Agora, o que não pode é aí o ministro da Economia batendo cabeça, é o presidente batendo cabeça, é o povo reclamando, é o governo com a fama de caloteiro, é o Poder Judiciário, né, humilhado porque as suas sentenças não são cumpridas. E assim, principalmente os credores, né, com cara de trouxa. Tem gente que já morreu, o precatório já passou para o filho já morreu, o precatório já passou para o neto. E sem necessidade, porque a pessoa pode, assim que sair, que o precatório for autuado, o precatório vai para o banco, o cara ganha um cartão, ele vai usar o precatório dele, do jeito que ele conseguir, do jeito que ele achar melhor, e se ele não quiser usar, ele deixa lá o dinheiro está rendendo, o dinheiro não está perdendo, gente. O rendimento precatório é muito bom, então assim, não tem por que essa novela toda, não tem por que dar calote. O governo tem que usar o precatório como fator de desenvolvimento para o nosso Brasil, como fator de geração de emprego, de geração de renda, e colocar o precatório para rodar. Você tem que dar liberdade ao precatório, ao credor do precatório, poder usar o seu crédito da melhor maneira como ele entender, né? Quer seja participando de leilões, quer seja no financiamento de imóveis, quer seja no financiamento de rural, né? Por que um produtor rural que teve lá o seu precatório ganhado numa desapropriação de terra, por que ele não pode usar o precatório de garantia nos financiamentos rurais dele? Se é um título do governo, se é um título garantido pelo judiciário, qual é o problema disso? É só desamarrar e dar liberdade para o precatório. O precatório tem várias finalidades, gente. É só você dar liberdade para os precatórios, né? Para os credores de precatório. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje aí tem essa finalidade aí, ó. A gente espera ter contribuído, né? E a gente como engenheiro, como credor, né? E vendo aí o governo bater cabeça aí, tá uma bateção de cabeça aí, isso aí, pessoal. Isso aí tá, a situação tá muito feia. Tá feia pro Poder Judiciário, tá feia pros governantes, né? E tá muito ruim pros credores, porque estão engessados, estão amarrados. Então assim, pessoal, a solução pros precatórios é você dar liberdade aos precatórios. Tirar as amarras do precatório. Precatório é um excelente investimento. Precatório hoje é o melhor investimento de renda fixa do país. Dá de 20 mil a 0 na poupança, dá de 1.000 a 0 no CDB, dá de 1.000 a 0 em vários investimentos de renda fixa. O problema do precatório é que ele está preso, precisa dar liberdade ao precatório.
É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado pelo vídeo. E o grande problema do precatório no Brasil é a questão da liberdade ao precatório. Vamos dar liberdade ao precatório. Vamos bancarizar os precatórios. Vamos colocar os precatórios nas bolsas de valores. Vamos fazer o Banco Nacional do Precatório. Vamos fazer os bancos estaduais do precatório e vamos colocar o precatório para girar, para gerar emprego, para gerar renda e para fazer fator de desenvolvimento e de crescimento para o nosso Brasil. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.